Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz a todos vocês que estão na sua casa para mais esse encontro nosso abençoado de quarta-feira. Como citou o nosso pastor, as quartas de virada, né? Por que quartas de virada? Nós estamos já no último mês do ano, já se aproximando 2024, próximos da virada, então algumas quartas-feiras para você estar refletindo, e inclusive animando seu coração para o próximo ano. Esse que é o nosso objetivo. Então, as quartas de virada da Igreja Batista em Vila Diva. Você que está conosco, muito bem-vindo. Deus te abençoe. Espero que possamos estar juntos, bem animados, bem felizes nesta quarta-feira. Aguardo você, aguardo a sua companhia para estarmos juntos. Hoje, 6 de dezembro de 2023. E por falar em ânimo no nosso coração, eu gostaria de começar nosso encontro, nossa quarta de virada, lendo lá em Isaías 49, a partir do versículo 29. Isaías 40, a partir do versículo 29, para animar o seu coração. Não sei como foi a sua quarta-feira, de repente foi cansativo ou não foi, né? Você trabalhou, alguns estudam, outros têm várias atividades, mas espero que Deus renove as suas energias, as suas forças. Até pensando nesse ano que nós passamos. Nós passamos o ano 2023. Para alguns foi um ano mais difícil, com notícias não tão boas. Para outros, de repente, foi um ano com notícias boas. Mas o importante é que Deus renova as nossas forças. Isaías 40, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, versículo 30 e versículo 31. Diz, quando fala que até os jovens se cansam e ficam exaustos, quer dizer que humanamente todo mundo se cansa, né? Até o ser humano naquela fase de mais energia, né? Por isso que Isaías fala sobre os jovens se cansam, né? Você pensa num jovem, você pensa numa pessoa com mais energia física, mas até esse se cansa. De repente você pensa, olha, o tempo que eu era jovem, eu tinha muito mais disposição, né? Eu tinha meus 18 anos, mas a Bíblia diz que até esses se cansam. Mas a nossa expectativa de renovar as nossas forças é esperar em Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, se você está cansado, peça a Deus. Ele tem a capacidade de renovar as suas forças, a sua disposição, o seu ânimo e te dar novas estratégias na vida. Então, essa mensagem para você se conectar e pensar em Deus nessa noite. Vamos orar pela primeira vez, vamos orar juntos. Gostaria de orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa quarta-feira, essa quarta de virada, uma quarta-feira abençoada. E eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha renovar as nossas forças. Se alguém está participando dessa live comigo, está se sentindo cansado, exausto, de repente as situações da vida deixaram alguém cansado. Às vezes o cansaço não é físico, mas às vezes o cansaço pode ser emocional. De repente várias emoções difíceis. De repente o cansaço é espiritual. Alguém está lutando contra a tentação, contra o pecado, alguém quer ter mais fé, está com dificuldades. Muitas vezes o nosso cansaço é também espiritual. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar as nossas forças, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais, Deus. Renove, Deus. De repente alguém está passando por lutas, por dificuldades na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha renovar as forças. A renovação de forças do Senhor é diferente do ser humano. Nós cremos no poder do Espírito Santo, cremos que Deus pode nos abençoar e creio que Deus pode nos ajudar essa noite, Deus. Faça que ninguém se sinta cansado, Deus, mas que Jesus, que o Espírito Santo, possa renovar as nossas energias, nossa disposição, nossa fé para as próximas lutas que nós teremos em nossa vida,
nos próximos dias, no próximo ano, Deus, que possamos renovar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Tira todo o cansaço, Pai, em nome de Jesus, e nos abençoe grandemente, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Então, eu fiz essa primeira oração, pedindo que Deus realmente renove as nossas forças. Eu estava pensando, cansaço não é apenas físico, de repente você não está cansado fisicamente, não é o seu problema hoje. Mas o cansaço às vezes pode ser, por exemplo, emocional. Às vezes várias emoções ruins, situações ruins que você passou, ou de repente pode ser uma renovação espiritual que você precisa. Mas antes de tudo, a renovação que vem do Senhor, ela vem não por força humana, mas vem por força do Espírito Santo. De repente você pergunta para mim, mas como que eu vou renovar as minhas forças? O que eu faço? Quem pode me ajudar? É o Espírito Santo, é Deus. Então Isaías 40, 29, 31 diz que o Senhor renova as nossas forças. Irmãos, eu gostaria de dar um tempinho para você também, você estar pensando, para nós estarmos orando pelos nossos pedidos. Uma coisa que nós temos que fazer continuamente é sempre orar. Nunca existe uma situação, nunca existe um momento que você não precisa mais orar. Eu resolvi todos os meus problemas, todas as minhas situações, e eu não necessito mais orar. Precisamos sempre orar, sempre buscar a Deus em oração. Então pense dessa forma, você sempre precisa orar a Deus. Às vezes nós temos nossos pedidos específicos. De repente você tem alguém na sua família que precisa de oração. De repente você quer orar por algum parente seu, por um filho, por um marido, ou por algum parente que está doente, que está distante do Senhor. Às vezes você tem dificuldades lá no seu trabalho, nos seus estudos. Às vezes você tem... E antes de tudo, coloque em oração os seus planos para o próximo ano. Estamos no dia 6 de dezembro. Você renove os seus sonhos e coloque diante de Deus aquilo que você tem também como objetivo para o próximo ano. De repente você... Tem pessoas que até a questão de ano novo não ficam muito animadas. Às vezes a pessoa pensa, todo ano eu fico falando que minha vida vai melhorar, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né, e não faço. Então coloque diante de Deus. De repente os sonhos que você tem, de repente não se realizaram ainda, de repente você tem coisas para resolver no próximo ano, nos próximos dias, mas confie em Deus, creia no Senhor. Então eu gostaria de orar com os seus pedidos. Estou vendo que tem alguns irmãos aqui me acompanhando, a Vilma, a Adriana, mais algumas pessoas. Eu gostaria que você colocasse os seus pedidos. Uma Elci também está aqui. Alguns devem me acompanhar aqui, aparecendo o nome e a saudação. Né? Mas é sempre importante nós estarmos orando. Né? Não deixe de orar. Não deixe de pedir a Deus. Não seja orgulhoso. Não se sinta autossuficiente. Olha, as minhas situações eu resolvo sozinho. Mas sempre peça a Deus. E ore para a nossa igreja. Né? Até aproveitando enquanto você vai pensando nos seus pedidos, ore para a nossa igreja. Está com uma série de programas todo domingo referente ao final de ano, ao Natal. Né? O próximo domingo, por exemplo, nós temos a cantata do nosso coral. Próximo dia 10. Depois, no dia 17, nós vamos ter a cantata do Ministério Infantil. As crianças estão se preparando. Aí depois nós teremos o culto no dia 24, que é a véspera de Natal. Depois no dia 31 de dezembro, que é o Ano Novo. Né? O nosso pastor, o pastor Rodrigo, tem até colocado nos grupos da igreja especificamente as programações. Então vamos orar para que Deus nos abençoe, para que pessoas conheçam Jesus. Mas vamos orar também pelos nossos pedidos, pela nossa vida, por aquilo que nós precisamos. Gostaria que você orasse comigo agora. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você estiver precisando. Se tiver algum pedido, pode escrever aqui. Na medida do possível, eu consigo verificar também. Vamos orar juntos e pedir que as nossas situações sejam plenamente resolvidas e direcionadas pelo Senhor. Senhor, meu Deus, eu quero me juntar com os meus irmãos e interceder agora, Deus. Pedimos tudo aquilo que está em nosso coração. De repente, os meus irmãos que estão comigo têm pedidos que não é possível colocá-los em público, mas o Senhor conhece o coração e a situação de cada um. Primeiramente, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe, de repente, pessoas que moram conosco, que precisam de salvação. Abençoe os filhos, pais, marido, esposa, familiares, netos, avós, pessoas que estão precisando, Pai, de salvação, Deus. Eu peço que o Senhor venha, primeiramente, com salvação sobre a nossa casa, com libertação, de repente alguém está viciado, curando também aqueles que estão doentes, trazendo a bênção daqueles que estão precisando. Por isso eu quero orar com os meus irmãos, orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, pela nossa casa, pelos nossos familiares,
que precisam de Jesus, Pai. Nós oramos para que nossas casas sejam lares cheios de paz, cheios de alegria e cheios da presença do Senhor. Afaste qualquer briga, qualquer problema nos relacionamentos, qualquer confusão, e faça que a nossa casa sejam casas de paz. Também nós oramos por aqueles que estão enfermos, de repente pessoas que nós conhecemos, que estão doentes, que estão passando por algum tratamento médico. Nós queremos orar, pedir que o Senhor venha tirar a dor, pedindo que o Senhor venha agir com cada situação. Deus, me lembra aqui da dona Lúcia, a mãe do pastor Rodrigo. Também eu lembro aqui do pai do Tiago, Deus, que também está doente, está no hospital, Deus. Nós oramos por todos os demais, Pai, que estão de repente doentes, que estão enfermos, nós conhecemos, pedindo que o Senhor venha com cura, o Senhor venha com transformação, Deus, sobre essas vidas, Pai. Nós unimos a nossa fé. Também eu oro pelo trabalho de cada um. Se alguém está desempregado, passando por dificuldades no seu trabalho, abençoe aqueles que estão estudando, estão no final de ano também, ó Deus. Abençoe pessoas que estão com problemas emocionais, de saúde, pessoas que estão se sentindo tristes, deprimidas, Pai. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha transformar essa vida, Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa Igreja Batista em Vila Diva, abençoe o nosso pastor Rodrigo Capuço, toda a sua família, que o Senhor cuide dele, Deus, a cada dia, em cada momento, que o Senhor abençoe todos os líderes da nossa igreja, a diretoria, todos os voluntários, todas as famílias, todas as pessoas que frequentam a nossa igreja, Deus, que todas sejam abençoadas, sejam alcançadas pela sua oração. Eu oro para aquelas pessoas que vêm à nossa igreja, Deus, que pedem oração, Deus, quantas pessoas pedem nos cultos, pedem no bazar, Deus, são vários pedidos, nós não conhecemos todas as pessoas, o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor pode alcançar cada pedido que tem sido feito em nossa igreja, Deus. Vai abençoando-os, que não há impossíveis para o Senhor, Deus. Cada situação, Deus, seja cuidada pelo Senhor, Deus. Abençoe a nossa igreja nesse final de ano, todas as atividades, programações de Natal, Deus, que tudo seja uma bênção, apresentação do coral, ministério infantil, os cultos de final de ano, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que pessoas possam conhecer Jesus. Nós já colocamos o próximo ano também, o Senhor já vai nos dando direcionamentos, vai nos dando ânimo, vai nos dando aquilo que nós precisamos, Pai, para cumprir os teus propósitos e sermos abençoados nos próximos dias. Nós colocamos esses pedidos, de repente pessoas que estão aqui que têm pedidos, são coisas particulares, que não podem ser citadas, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda cada coração, Deus. Aquilo que o homem não sabe, o Senhor sabe. Aquilo que o homem não pode resolver, o Senhor pode resolver. E por isso, Deus, eu uno a minha fé com os meus irmãos, pedindo que aquilo que nós não podemos dar solução, que o Senhor venha dar solução, nos dê a tua proteção, nos dê a tua direção e nos guie a cada momento. Pai, eu peço em nome de Jesus que as bênçãos de Deus sejam continuamente sobre a nossa vida. Atende os nossos pedidos e as nossas orações e perdoa os nossos pecados, para que não haja separação, para que não haja impedimentos, que as nossas orações sejam atendidas, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, glória a Deus. Vou tomar uma aguinha aqui, mas vamos lá. Vou falar em quartas de virada. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos alguns versículos bíblicos que falam sobre gratidão. Por que isso? Gostaria de estar compartilhando com vocês a pensar, uma das atitudes que você tem que ter nos próximos dias e no próximo ano é uma atitude de gratidão a Deus. Em nossa igreja, no último domingo, até tivemos o culto, né? Culto da gratidão. Eu estava pensando depois como é importante nós sermos gratos sempre, né? Temos que ter uma atitude. Não sermos pessoas que no nosso dia a dia vivemos reclamando, murmurando, se queixando de tudo. Pessoas que de repente não agradecem a Deus por nada, mas só vivem criticando, só reclamam, olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, minha vida falta isso, eu queria tantas coisas, estou triste, estou decepcionado. É muito comum o ser humano, às vezes, ser muito mais reclamão do que grato. É muito comum o ser humano. O ser humano, às vezes, gosta de reclamar. Às vezes você vai numa série de locais na sua vida, no seu dia a dia, e quantas pessoas você vê reclamando, né? Você já percebeu isso? Os lugares que você vai no dia a dia, às vezes seja no seu trabalho, seja num supermercado, num banco,
quantas pessoas, até pessoas de repente que até moram próximas de vocês, como as pessoas reclamam, murmuram. Eu gostaria de estar pensando em gratidão. Né? De repente, para algumas pessoas, até falar em gratidão pode soar um pouco difícil. De repente, você está passando por situações difíceis e eu falando aqui, mas você é grato por quê? Pelo quê? Né? De repente, eu estou passando por uma grande provação, de repente, eu estou decepcionado com alguma coisa, e como eu vou ser grato? Mas isso a gente vai ver que a Bíblia ensina a atitude de gratidão. Não é que você ser grato não é ser conformado, né? A situação está ruim, vai continuar ruim. Não é isso. Ser grato não é isso. Ser grato é você ter uma atitude de sempre louvar a Deus, sempre ter confiança, sempre agradecer que Deus, em cada passo da sua vida, está te ajudando, né? Um texto que nós citamos muito, que até foi citado no domingo passado, mas eu vou ler de novo. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus aqui em qualquer. Não está falando em algumas circunstâncias, né? De repente alguém poderia pensar, o senso comum. Olha, eu tenho que ser grato quando está tudo bem. Mas a Bíblia está dizendo que em todas as circunstâncias. Então vamos prestar atenção em alguns textos bíblicos. A Bíblia fala que é em todas, não apenas em algumas. Então, a Bíblia mostra uma série de textos bíblicos que falam sobre gratidão, que eu vou até ler aqui. Né? A gente tem que pensar que às vezes é difícil ser grato em certas situações, mas a gente tem que entender também que as tribulações, as dificuldades, elas não são um estado permanente. Você não vive o tempo todo só com coisas ruins. Você já parou pra pensar nisso? A gente não vive a vida inteira, todos os dias da nossa vida, sem nada para agradecer. É muitas coisas. Você está com a dificuldade hoje, mas ao mesmo tempo você está com a bênção. Às vezes algumas dificuldades na nossa vida até nos levam a algumas bênçãos. É interessante, em alguns momentos ruins, ao mesmo tempo eles nos conduzem e nos ajudam a coisas boas. Às vezes você alcança grandes bênçãos na sua vida, materiais, pessoais, depois de passar por algumas dificuldades. Então, as tribulações é algo temporário, não é algo permanente. O objetivo de Deus não é que você fique sofrendo o tempo todo. Né? A gente tem na nossa vida momentos difíceis, mas momentos agradáveis também. Tem momentos de bênção. Nós temos que ser gratos, temos que ter esse espírito de gratidão, que Deus está sempre cuidando de nós. Imagine em sua vida quantas coisas ruins você já passou. Não sei a sua idade, não sei quanto tempo você é cristão, mas imagine quantas coisas você já passou na vida. Quantas coisas Deus já te livrou. Quantas, né? Em situações que você já passou que você achou que não tinha jeito, mas Deus te livrou. É por isso que a gratidão tem que ser um estilo de vida. Né? Não é que você vai estar rindo de coisas ruins. Não significa que você vai estar num velório rindo. Né? Não é isso. Mas que você vai estar sempre sendo grato, porque Deus está cuidando de você. Você não vai ser uma pessoa que vive reclamando da vida. A gente vê isso na vida de Jó, por exemplo. Né? Em certo momento, até a esposa de Jó pediu para Jó, começa a amaldiçoar Deus e morre, porque você está sofrendo muito. Mas Jó se recusou, mesmo na dificuldade, blasfemar contra Deus. E a recompensa dele foi que no fim da vida ele foi muito mais abençoado do que no início. Então as tribulações não são algo permanente. Então quando você pensa em Jó, você pensa Jó sofreu muito, mas Jó sofreu para sempre? Não. Se você for ler o final do livro de Jó, diz que o estado de Jó final foi bem melhor do que o estado inicial. Ou seja, as tribulações já são temporárias. Até porque nesse mundo também você tem as suas tribulações, mas o céu, a vida eterna, não é uma vida de tribulações. Então, as tribulações já são temporárias em nossa vida. Algumas coisas vão passar nessa vida, coisas ruins vão ser revertidas, e tem coisas lá no final da sua vida, em algum momento difícil, a vida eterna também você vai acabar o seu sofrimento de vez. Aqui acaba o nosso sofrimento de forma, vamos dizer, em partes, né? Em certos momentos, em certos sofrimentos da nossa vida, eles acabam em certos momentos. Às vezes tem coisas que você está pedindo que no momento Deus atende. Então são tribulações temporárias. E tem tribulações no geral que vão acabar para sempre quando você ter a vida eterna. Mas a atitude contrária de quem é grato é ser uma pessoa que reclama, pessoa que murmura. Pense bem, você gosta de viver perto de alguém que reclama muito? Pense em você, você gosta? Você gosta, que legal, vou falar aquela pessoa que reclama bastante da vida. Você gosta de chegar no seu serviço, chegar
na sua casa, você gostaria de fazer um passeio, aí senta alguém do seu lado e começa a reclamar várias coisas. Ah, a vida é assim, a vida é difícil. Você não gosta. Geralmente as pessoas não gostam. Você pode até ouvir uma pessoa em dificuldade. Agora, gostar de pessoas que reclamam, ninguém gosta. Agora, pensa nisso. Deus também não gosta. Deus não se agrada de pessoas que reclamam muito, que vivem reclamando de tudo. Assim que você não gosta de pessoas que murmuram, Deus também, ele não se agrada da murmuração, da reclamação. Às vezes tem dias que você acorda bem, aí chega uma pessoa perto de você que reclamar tanto que aquela pessoa, se você não tomar cuidado, ela te contamina. Então, a atitude de gratidão faz bem para você mesmo e faz bem para o próximo. Inclusive para nós. Pessoa que reclama muito é uma pessoa que não faz bem para si mesma. Aquela pessoa que vive amargurada, vive triste. É, você já percebeu isso? Quando você começa a falar, em vez de agradecer, murmurar demais, você mesmo se torna uma pessoa amarga, insuportável, antipática. Você mesmo fica triste, se sente mal, não faz bem para a saúde. Pessoa que não é grata não faz bem nem para ela, nem para o próximo e nem agrada a Deus. Então nós temos que aprender a ser gratos. Pense, às vezes nós focamos nas lutas. Você passou por várias dificuldades esse ano, mas pense nas coisas boas. Pense nas coisas boas que aconteceram na sua família. Pense bem, pode ter acontecido alguma coisa difícil, mas pense que teve coisas boas na sua família, na sua profissão, na sua vida material. Pense em coisas que Deus permitiu que você comprasse, você adquirisse esse ano. Pensa na sua saúde. De repente alguém está acompanhando aqui, esteve doente, ou alguém que você conhece esteve doente, de repente foi curado. Pense na sua família. Apesar das lutas, você tem uma família que é uma bênção. Tem pessoas que às vezes reclamam da família. Olha, minha esposa é isso, meu marido é aquilo, meu filho me dá trabalho. Mas pensa bem, sua família é uma bênção para você, mesmo que tenha dificuldades. Né? Valorize muito a sua família. De repente tem pessoas que não têm uma família igual você tem família, tem muitas pessoas que já perderam muitos familiares, sentem falta, de repente você está reclamando, você está com a família completa, abençoada aí. Então valorize as coisas. Mas, textos bíblicos. Eu li lá em 1 Tessalonicenses 5,18, né? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, primeiro, seja grato, porque esta é a vontade de Deus. Se você está em Cristo Jesus, se você é um cristão de verdade, a vontade de Deus é que você seja uma pessoa com gratidão no coração. Ser ingrato é algo normal dos incrédulos, você sabia? A ingratidão é algo normal de quem não tem Jesus. Você vê lá, por exemplo, lá em Romanos 1,21 e lá em Timóteo 3, lá diz, por exemplo, que nos últimos tempos os homens seriam ingratos. Um dos sinais dos últimos tempos é as pessoas em geral sendo ingratas. Mas isso se refere a pessoas que não têm Jesus. A Bíblia que diz, né, 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Sinal de quem não tem Jesus, a ingratidão. As pessoas desse mundo sem Jesus são muito ingratas, né? Não agradecem por nada, são arrogantes, não agradecem a Deus, não agradecem às outras pessoas que ajudam elas. É uma característica comum. Mas se você é crente em Jesus, não pode ser o normal você ser uma pessoa ingrata. Aquelas pessoas que não temem a Deus, essas sim são ingratas. Lá em 1 Timóteo. Outro texto que fala sobre gratidão. Então, gratidão, primeira coisa, é a vontade de Deus. Deus quer que você seja grato. Não é uma opção, não é uma sugestão. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa grata. Sempre. É um mandamento de Deus. Se você quer obedecer à vontade de Deus, então seja uma pessoa grata. Efésios 5, versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto de Efésios 5:20 também reforça o anterior que eu li. O objetivo de Deus para você é que você sempre seja grato por tudo aquilo que Deus faz em você. Então, se você quer viver em nome de Jesus, fazer as coisas em nome de Jesus, o normal é você estar sendo uma pessoa grata, agradecida. Não sei se você tem o costume de agradecer a Deus todos os dias. Um costume que eu tenho, cada um tem o seu, né? Não julgo de ninguém. É todos os dias quando eu acordo de manhã agradecer a Deus pelo dia em si. Pois é uma bênção de Deus, uma nova oportunidade. Tem pessoas que de repente não pensam assim, é um dia a mais. Mas você sabe até quando você vai viver, você sabe a soberania de Deus. Deus permitiu que você vivesse mais um dia. Então seja grato a Deus todos os dias.
Outro texto que fala sobre gratidão, um dos exemplos mais práticos de gratidão é de Jó. Jó ele aprendeu a ser grato apesar das dificuldades. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: E disse Deus: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus o deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já leu o livro de Jó, se você não leu, leia. É uma das histórias mais impressionantes da vida. Jó está dizendo: Louvado seja o nome do Senhor. Mas você sabe em que circunstância Jó falou isso? Jó é um homem que, quando falou isso, ele tinha perdido tudo que era importante na vida dele. Quase tudo, né? Tirando a própria vida, né? Ele tinha perdido todos os bens materiais, tudo que ele tinha, ele perdeu, né? Todo o gado, os animais que davam dinheiro para ele, né? Ele perdeu tudo através de alguns desastres naturais, perdeu tudo. Olha só, todos os bens materiais. Jó perdeu todos os seus filhos. Olha que tragédia. Ele tinha aqui no início 10 filhos, perdeu todos. Imagina, não quero que você imagine isso. Mas uma tragédia é que todos os seus filhos morressem de uma vez só. Morrer um já seria difícil. Imagina morrer 10. Morreu todos. Jó perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que ele ficou totalmente doente. Dos pés à cabeça, né? Todo o corpo dele ficou enfermo. Você ficar doente numa parte do corpo é difícil, imagina o corpo todo. Jó também estava com dificuldades no casamento, que depois de todo o sofrimento dele, a mulher dele chegou a sugerir que ele viesse a tirar a própria vida. Ele rejeitou. E depois Jó ainda teve problema com os amigos. Depois de todo o sofrimento, chegaram alguns amigos de Jó e eles tentaram acusar Jó. Tentaram questionar: olha, Jó, você está sofrendo, você fez algum pecado, você fez alguma coisa errada. Foram aqueles amigos que em vez de te ajudar, tentam jogar a culpa em você daquilo que você está sofrendo. Né? Críticos. Né? Então ele passou por todas as dificuldades. Apesar de tudo isso, ele ainda assim louvou o nome do Senhor. Então Jó é um dos exemplos de alguém que louvou, que foi grato, apesar de ter o máximo de dificuldade na vida. Ele se recusou a blasfemar a Deus. Então, nessa dificuldade, recuse blasfemar a Deus. Mas também nós temos que ser gratos nos momentos de alegria. Salmos 34, versículo 1. É um salmo de Davi. Davi diz o seguinte: Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Lá no Salmos 34, o rei Davi, ele agradeceu a Deus por um livramento que ele teve de Abimeleque, né? Quando ele estava sendo perseguido por esse rei, que não era um rei que temia a Deus. Ele reconheceu. Se você ler o Salmo 34 inteiro, né? Vai falar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, que o Senhor o ajudou, que o Senhor livrou todos os temores, é que ele estava sendo perseguido. E quando Deus o livrou daquela perseguição, ele agradeceu a Deus. Então ele falou assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Ou seja, ele recebeu um livramento de Deus e ele agradeceu a Deus. Nem sempre as pessoas são gratas por aquilo que elas recebem de bênção de Deus. Tem muitas pessoas que pedem algo a Deus e depois que recebem não agradecem. Né? E Davi, quando ele recebeu o livramento de Deus, ele fez questão de agradecer, ele fez questão de dar glórias a Deus. Salmos 34 está dentro de um contexto que o rei Davi estava agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Bendirei o Senhor todo o tempo. Então seja grato. Tem pessoas que às vezes recebem tantas bênçãos de Deus e ainda são pessoas murmuradoras, reclamam de tudo. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema de saúde, às vezes uma pessoa tem uma família bastante abençoada, tem os seus bens materiais e ainda assim reclama. E, como eu já disse, é uma coisa diferente reclamar de você querer coisas diferentes. Né? Às vezes você quer crescer, isso é uma coisa, você quer melhorar, é óbvio, isso é o normal. Agora, é diferente a pessoa que fica reclamando até daquilo que Deus deu. Você tem que entender, você deve querer coisas maiores, mas sem deixar de ser grato por tudo que Deus fez até o presente momento. Porque senão você vai viver num estado de constante descontentamento. Tem pessoas que, o dia que eu receber tal coisa, eu vou parar de reclamar. Aí recebe, reclama de uma nova coisa. O dia que eu chegar em tal objetivo, eu não vou reclamar mais. Aí quando chega, reclama de uma outra coisa. A pessoa que nunca está contente com Deus, nunca está contente com nada. Então não seja uma pessoa murmuradora. Davi,
ele quando recebia vitórias de Deus, muitas das vitórias, dos livramentos, eram salmos. Você falou a história, vários salmos. A boa parte deles eram agradecimentos do rei Davi. Então seja grato a Deus sempre. Colossenses 3:17, outro texto que fala sobre gratidão. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha só, nós mostramos a nossa gratidão a Deus através daquilo que nós fazemos. Interessante isso, né? De repente, se você abençoa as pessoas, de repente, se você serve o seu próximo, se você serve a Deus, isso é uma gratidão que você está demonstrando. Tem pessoas que às vezes não querem nem servir a Deus por ingratidão. Mas a pessoa não reconhece que Deus está fazendo uma grande obra e ela não tem esse espírito de gratidão. Quando você, por exemplo, entrega suas ofertas, os seus dízimos a Deus, é uma gratidão. É uma obediência também. É fé. Também é uma gratidão. Você está reconhecendo, ó, Deus me abençoou com o meu trabalho, com a minha provisão, e por isso eu sou grato a Deus. Eu entrego o meu dízimo, a minha oferta. Deus tem me abençoado com capacidade, com saúde. Então eu vou trabalhar na obra de Jesus. Eu invisto o meu tempo, parte do meu tempo, para abençoar as pessoas, para ajudar a igreja. Isso é uma gratidão. Olha só, coisas que você faz demonstram a sua gratidão. Tudo que fizer, faça dando graças a Deus. Que é interessante, é possível alguém fazer coisas até boas, mas não com o coração grato. Tem pessoas que fazem coisas para ajudar os outros, mas por desaforo, mas porque foram obrigadas, mas porque tem medo de alguma punição. Mas faça tudo a Deus por gratidão. Pense, ó, Deus tem me abençoado bastante, Deus tem me guiado, então, por gratidão a Deus, eu vou servir, eu vou abençoar, eu vou ajudar. As palavras, eu vou obedecer os mandamentos de Deus, as palavras que eu falo no meu dia a dia, as coisas que eu faço por gratidão a Deus. Então, tenha esse espírito grato. Tudo que você fizer, não faça reclamando. Tem pessoas que, às vezes, na obra de Deus, fazem as coisas com pouca vontade, fazem reclamando, fazem como se alguém estivesse forçando elas. Parece que não existe gratidão no coração. Seja grato. Pense, o mesmo Deus que você serve na obra é o Deus que te abençoou. Abençoou a sua família, abençoou a sua saúde, abençoou a sua vida material. É o mesmo Deus que você serve na obra. Então faça tudo com gratidão a Deus. Outro texto para a gente já ir na nossa conclusão, Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, continuamente, esses textos que eu falei sobre gratidão, sobre adoração, sempre falam que é algo contínuo, ou seja, algo que não para. Você tem que sempre ser grato, sempre agradecer, sempre adorar a Deus. A nossa adoração a Deus é também uma forma de você agradecer. Agradecer aquilo que Deus é e agradecer aquilo que Deus te deu. Isso deve ser algo contínuo. Imagine uma situação, olha, eu só vou adorar a Deus quando estiver tudo bom. Pense nisso. O bom no sentido de me agradar. Você tem que adorar a Deus sempre. Você vai num culto, você canta a Deus independente das circunstâncias. Isso é uma gratidão a Deus. Independente da situação, você tem que estar sempre confessando a Deus. Inclusive, esse versículo que eu li em Hebreus 13:15, falam que oferecer sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. É fruto, uma palavra interessante. Ou seja, se você de verdade é grato a Deus, o fruto vai ser você adorar a Deus. É você ser grato, você confessar o nome de Jesus. O fruto natural da sua vida vai ser a adoração a Deus. Então gostaria de deixar essa mensagem para você essa noite de gratidão. Seja grato a Deus. Aprenda isso. Aprenda, né? Aprenda a agradecer por tudo aquilo que Deus te deu. Agradeça aquilo que você está pedindo, crendo que Deus vai te dar. E agradeça a Deus que tem te livrado a cada dia das situações difíceis. Tenha esse estilo de vida. Nosso estilo de vida, às vezes, tem que ser diferente de quem não é cristão. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que não têm Jesus. Essas pessoas, elas vivem murmurando, não têm esperança verdadeira, não têm alegria no coração. Para nós
na verdade, não importa muito. Ou importa, né? Mas elas vão prestar contas a Deus. Mas o nosso estilo tem que ser diferente. Não é que, como eu disse, não é que você tem que ficar rindo de desgraça, não é que você tem que esconder, deixar de ficar triste e clamar a Deus quando você está angustiado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você tem que ter um espírito de gratidão. O normal da sua vida tem que ser grato, apesar das dificuldades, ser grato a Deus sempre. Quem é grato a Deus sempre é abençoado. De repente, algumas pessoas acham que por muito murmurar a vida vai melhorar. Isso não melhora. Assim como Jesus falou que por muito você ficar ansioso, isso não acrescenta em nada em sua vida. Se você reclamar muito, não acrescenta absolutamente nada. Mas se você adora a Deus como Jó, eu gosto de citar o exemplo de Jó. Jó, ele adorou a Deus na dificuldade. E qual foi a recompensa dele? Tudo que ele perdeu, ele ganhou em dobro no final da vida dele. Eu falei, por exemplo, que ele perdeu 10 filhos, mas como ele não murmurou, a Bíblia diz que no final da vida dele, ele ganhou outros 10 filhos. Olha só. Ele perdeu vários bens, mas a Bíblia diz que Jó, no final da sua vida, ele recebeu os bens em dobro do que ele tinha no começo. A Bíblia diz que ele ficou muito doente. No final, a Bíblia diz que Jó, ele morreu velho e farto de dias, ou seja, ele teve muita saúde no final da sua vida. E até quando eu falei de amigos que o acusaram, no final os amigos tiveram que pedir que o próprio Jó orasse por eles, né? Ou seja, perdoasse. Olha, tudo, a gratidão, ela tem recompensas. Às vezes não é fácil ser grato, mas eu creio desta forma, conforme diz a palavra. Quando nós somos gratos, as bênçãos de Deus venham sobre nós, pois nós estamos agradando. Quando você está agradando a Deus, quando você não dá espaço para o diabo, a pessoa que reclama muito está dando espaço para Satanás, para o inimigo, para o diabo. Por isso a sua vida não vai para frente. Mas se você tem um espírito grato a Deus, com certeza ele vai te abençoar e vai te prosperar. Amém? Então tenha coração grato. Vamos orar agora nesse momento, agradecendo a Deus pelas bênçãos e pedindo que Ele nos ajude a cada dia sermos pessoas com gratidão a Deus. Então pare de reclamar. O mundo tem como normal reclamar. O diabo tenta fazer com que você reclame. Mas peça a Deus que você possa vencer a sua própria carne, o mundo e o diabo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós podemos compartilhar juntos vários textos sobre a gratidão. Que esse possa ser um estilo nosso de vida a cada dia. Nesse restante de ano, como também, Pai, no ano que em breve, que dentro de algumas semanas vai começar. Que possamos ser pessoas conhecidas por sermos gratas a Deus. Que nós não venhamos cair na tentação de reclamar, de murmurar. Que possamos ser pessoas que mostrem o amor de Jesus através da gratidão. Que isso não venha dominar o nosso coração, mas que possamos ser pessoas gratas. Que onde estivermos, a nossa família, no nosso trabalho, onde caminharmos, que as pessoas conheçam a nós, por sermos pessoas com alegria, com gratidão a Jesus. A gratidão expressa as bênçãos de Deus. Nós queremos viver dessa forma. Nos ajude, faça que não venhamos cair em tentação. De repente tem situações que estão tentando nos levar a sermos pessoas que reclamam de tudo. Em nome de Jesus nós rejeitamos. Nós cremos e pedimos que o Espírito Santo vai nos abençoar e vai nos ajudar. Somos gratos pela nossa vida, por estarmos juntos, por essa noite, por esses dias. Nós cremos que o Senhor vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Tem alguns irmãos aqui acompanhando conosco. Obrigado por estar comigo essa noite abençoada. Eu vou orar mais uma vez, dando a bênção apostólica. E eu desejo que você tenha uma quarta-feira, restante quarta-feira abençoada, uma noite abençoada, restante de semana também. E que, se Deus permitir, que possamos estar juntos no próximo final de semana, lá na Igreja Batista em Vila Diva, nos cultos da manhã, domingo é o dia da Bíblia, haverá até uma alusão a isso no culto da manhã, e no culto da noite teremos a participação da cantata do nosso coral. Então espero que você realmente tenha uma noite abençoada. Vamos orar, recebendo a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, te agradeço pelos meus irmãos que estiveram comigo esta noite. Eu peço que a bênção do Espírito Santo do Senhor Jesus estejam sobre cada um, que os anjos do Senhor possam acampar-se ao redor dos meus irmãos e de suas famílias e os livrar de todo o mal. Nos dê uma quarta-feira, um restante de semana abençoados na tua presença. E se o Senhor permitir, que possamos estar juntos no próximo domingo, em comunhão e adorando o teu nome.
Agora eu peço que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido irmão. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite, uma noite abençoada. Tchau. Até mais.